Olá, eu sou o Jeremias Gomes e esse é o Código Aberto, o programa que desvenda aí todos os mistérios da tecnologia para você, tá bom? Olha, a indústria automotiva brasileira está no meio de uma revolução. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, E-Comércio e Serviços, mais de 3 milhões de veículos foram produzidos em 2024. E a meta é reduzir emissões de carbono com o programa Mover. Você vai entender como é que funciona. O programa Mobilidade Verde e Inovação foi lançado em 2023. Ele é o sucessor do Rota 2030 e já apoiou 297 projetos de pesquisa e também de inovação, com investimentos, olha, de mais de 475 milhões de reais. Você vai entender por que o Brasil precisa de um programa desse tipo. Vai descobrir como ele está acelerando a descarbonização e a eletrificação dos veículos. E vai saber como startups, fornecedores e grandes montadoras podem se beneficiar deste cenário. Eu converso agora com o Luciano Cunha. O Luciano, ele é coordenador de novos projetos da Embrap. Ô Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Está em Brasília, né? Eu estou em Brasília, Jeremias. Obrigado pelo convite. Vamos começar pela Embrap para explicar o que é a Embrap, por favor. Tá bom. Jeremias, a Embrap é uma organização social. Nós somos hoje vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também temos parceria com o Ministério da Educação, da Indústria e da Saúde. Qual que é a nossa principal missão? A nossa missão é promover a inovação na indústria. E como é que a gente faz esse processo? Nós temos hoje uma rede de institutos de pesquisa, que a gente chama de unidades Embrapi. São 92 instituições que têm parceria com a Embrapi. Então, qualquer empresa pode procurar uma dessas instituições quando ela precisa desenvolver tecnologia, quando ela tem alguma demanda ou quer implementar uma inovação nova, e quando ela faz isso, se ela se enquadrar no que a gente pode apoiar, que são projetos de inovação com recursos de empresa, a Embrapi ela vai custear uma parte do projeto, diminuindo o custo do investimento financeiro da empresa para fazer inovação no Brasil. Que legal. E esse é o projeto Mover, então, é isso? Esse é um modelo geral da Embrapi. A gente consegue apoiar todos os setores da indústria, também da área de TIC ou de energia no Brasil, e a gente também opera assim no Mover. A gente recebe hoje recursos das empresas associadas a essa política pública, né? E com esse recurso a gente apoia projetos de inovação para a indústria automotiva e seus fornecedores. Então é Embrapi, viu, gente? Porque eu lembrei da Embrapa, mas aí é Embrapi, que é justamente, deixa eu colocar aqui para você, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Eles fazem esse trabalho de inovação, de pesquisa. Agora, me fala uma coisa. Quando a gente fala desse universo aí de veículos, a gente está falando do quê? Porque o Brasil tem mais montadora. A gente está falando de veículo, de um para-choque, de um projeto, do que a gente está falando? Olha, Jeremias, a gente está falando de tudo isso e mais um pouco, né? Você, por exemplo, falou de descarbonização. Olha, a descarbonização ela envolve vários e vários aspectos. Um aspecto que às vezes não é tão comentado é justamente como você usar os materiais ao fim da vida útil. Então, você pega um carro, 60, 70% dele é metal. E esse metal hoje ele tem um reuso bastante intenso no Brasil. Ele volta lá para a siderúrgica e ele é derretido e vira metal novamente. Mas você tem, por exemplo, materiais poliméricos, como o painel, os forros das portas, que são de difícil reutilização. Então, só para citar um exemplo, a gente tem alguns projetos que são para desenvolver novos materiais que sejam adequados para a indústria automobilística, mas que possam ser reciclados ao fim da vida útil. Então, é um tipo de exemplo aí que a gente tem relacionado com a economia circular e o uso de melhores materiais. Então, o programa Mover, eu estou vendo aqui, é Mobilidade Verde e Inovação. Me fala uma coisa, Luciano, vamos falar da eletrificação, não sei se é o termo correto, é muito interessante, está todo mundo interessado nos carros elétricos, polui menos, mas ainda tem a questão da bateria. Tem alguma pesquisa? Porque a bateria, quando ela é descartada, também polui muito. Tem pesquisa nessa área?
A gente tem sim várias pesquisas nessa área, assim. Eu vou citar algumas. A gente tem um projeto muito grande em parceria com o Senai, que é um projeto de células de bateria de íon-lítio. Ele está sendo desenvolvido em Curitiba, no Instituto Senai de Eletroquímica. E esse projeto ele está trazendo tecnologia para o Brasil para a gente poder fabricar as células de íon-lítio, que são a primeira etapa ali da construção de uma bateria. E neste projeto também vão ser desenvolvidos módulos de bateria, tanto para veículos quanto para equipamentos eletrônicos. Nessa mesma linha, a gente tem um outro projeto em parceria com o Senai, que está sendo desenvolvido ali no Nordeste, em Pernambuco, que é uma parte evoluindo, né? A bateria ela tem as células e tem os módulos, e hoje tem um controle eletrônico para otimizar isso daí. Então, esse projeto no Nordeste, ele envolve a parte de gestão dos módulos e otimização da bateria, né? A parte eletrônica da bateria em si. A gente também tem alguns projetos relacionados justamente com a reciclagem da bateria. Como você comentou, a bateria ela é poluente, mas além de poluente, ela tem alguns minerais raros que têm uma demanda alta, como o próprio lítio. Então, a gente também tem alguns projetos que envolvem como fazer a reciclagem da bateria, como recuperar os minerais e como reinserir os minerais na cadeia produtiva. A gente também tem alguns outros exemplos que são não de reciclo, mas de reuso da bateria. O carro, ele é muito exigente com a bateria, principalmente os carros elétricos. Então, a bateria ela tem que ter uma potência grande para mover todo o carro e ela tem que ter uma vida útil longa. Só que tem algumas situações que não tem tanta exigência da bateria. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto que é de recarregador de carro, que a gente chama em grids de baixa capacidade. Quando eu vou recarregar um carro em carga rápida, eu preciso de um volume muito grande de energia disponibilizado. Mas nem sempre a rede da cidade está preparada para isso. Então, qual é um dos projetos que a gente está trabalhando? Eu pego baterias usadas de automóveis, também de outras situações, eu trabalho essas baterias num conjunto e, em vez de eu puxar a carga toda da rede elétrica, eu uso as baterias como se fosse uma espécie de buffer. Então, eu consigo otimizar o uso da rede e, ao mesmo tempo, dar uma carga rápida num local que talvez não tivesse isso disponível. Então, essa também esse é um exemplo de projetos que a gente tem trabalhado aqui. Ô, Luciano, eu queria saber agora como é que faz para participar, quem é que pode participar deste programa do Mover? Tem montadoras, tem fabricantes, pesquisadores, né? Dá o caminho das pedras aí, por favor. Perfeito, Jeremias. Então, o Mover é um programa amplo e ele tem várias facetas, né? Então, falando aí talvez dos principais atores do setor, que são as montadoras, ela tem que fazer uma adesão ao programa junto ao Ministério, e quando ela faz isso, ela recebe alguns benefícios tributários. Em contrapartida, ela assume uma série de obrigações. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Ela tem que reduzir a emissão, né, de gás de efeito estufa, ela tem que adotar sistemas de auxílio ao motorista, né, o pessoal chama hoje aí de pacoteadas, que é relacionado com a segurança no trânsito. Ela tem que também aumentar a reciclabilidade do automóvel e ela vai ter uma redução do imposto em algumas etapas relacionadas a isso. Já, por exemplo, os fornecedores das montadoras, né, que a gente chama de autopecista, eles não aderem a esse pacote completo, já que eles não são os responsáveis finais pelo veículo, mas eles podem aderir a algumas etapas. Então, para dar um exemplo, a gente tem o pessoal chama de RAM, que é regime de autopeças não produzidas. O que é isso? Existem peças que a gente não fabrica no Brasil, então que a gente importa. Foi reduzido o imposto de importação dessas peças, só que a empresa, para poder usar esse benefício fiscal,
ela precisa fazer investimento em P&D e em inovação. Então, é uma contrapartida aí entre o governo e a empresa. Já do lado de uso do recurso para inovação, ele é muito mais amplo e é muito mais flexível. Então, hoje, qual é o critério para usar esse recurso que o Mover disponibiliza? O critério é: você tem que desenvolver uma tecnologia para o setor automotivo ou para o setor de máquinas e pesadas e implementos agrícolas, tá? Então, só para dar um exemplo, a gente tem projetos aí, a gente tem vários projetos na área agrícola. São projetos, por exemplo, de criar um sistema de inteligência artificial na no implemento que faz a pulverização de defensivos agrícolas. Para quê? Para diminuir o uso do defensivo agrícola e aumentar a produtividade. A gente tem projetos, por exemplo, de veículos autônomos. Não sei se você já viu esses tratores que trabalham em Minas, mas são tratores gigantescos, com uma carga de trabalho muito pesada. A gente tem projetos que é voltado para automatizar esses veículos, diminuindo a necessidade de condução do homem, né, que também é uma profissão de risco. Então, a gente tem aí uma série de projetos associados a isso, incluindo projetos de startup relacionados com tecnologias para uso no carro, tecnologias de roteamento para encontrar o melhor caminho, por exemplo, para uma empresa de logística. A gente tem um conjunto grande aí de projetos. A condição tem que ser um projeto voltado para o setor automotivo. Olha, eu estou conversando aqui com o Luciano Cunha, ele é coordenador de novos projetos da Embrapi. A Embrapi é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial e eles têm esse projeto Mover que fala de contrapartida das montadoras, né, para receber o incentivo fiscal, veículos mais limpos, incentiva a pesquisa de startup, investimentos em empregos, o impacto no cidadão é muito grande. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo, para explicar para ele, para ele não, para você, um pouquinho mais sobre esse processo. Como é que você faz para participar? Entra no site, porque é muito legal, tá bom? Já volto já. Estou conversando aqui no Código Aberto com o Luciano Cunha, ele é coordenador de novos projetos da Embrapi. No primeiro bloco a gente já explanou bastante o que faz a Embrapi, o projeto Mover, né? E agora eu queria que você falasse um pouco, Luciano, você trabalha com a área de robótica, tem alguma coisa de novidade aí para essa área dentro dessas pesquisas? Sabe, tem algumas coisas bem interessantes, Jeremias. A gente desenvolveu recente aí um projeto junto com algumas empresas do setor, que é um projeto voltado para análise de pintura do carro. Parece interessante, né? Mas até hoje isso era algo que vinha sendo feito por humanos, na mão. O carro ele é pintado de forma automatizada na fábrica, né? Na montadora, mas ao final ele passa por uma inspeção visual e manual. Uma tinta que escorreu, um pontinho que ficou ali, alguma coisa assim. E uma startup brasileira, junto com uma grande montadora aí do setor, ela desenvolveu um sistema que ele envolve a gente chama de cabeçote, algo que vai num braço robótico, que tem um sistema de iluminação, um sistema de câmera, e ele vai passando pelo veículo e com o sistema de inteligência artificial, ele consegue identificar as falhas com bastante precisão. Então, é um exemplo aí de automação que tem surgido. Esse projeto tem sido muito exitoso, ele iniciou numa montadora, outras montadoras já estão adquirindo o produto e ele está sendo, inclusive, vendido para fora do país, para outras fábricas de montadoras que estão no Brasil, conheceram o produto e estão levando isso para fora. Então, é um projeto bem legal de automação. A gente tem alguns outros projetos interessantes que são relacionados com a própria fábrica. A gente tem dentro da fábrica ali alguns veículos que o pessoal chama de AGV. São veículos autônomos que carregam peças de um lado para outro na fábrica. Então, a gente tem também alguns projetos para melhorar esses AGVs,
para torná-los mais inteligentes. Muitos desses modelos precisam de faixa no chão ou de um sistema de rádio controle, e a gente tem projeto para desenvolver isso de uma forma totalmente autônoma e mais simples para uso nas fábricas. Muito bem, a gente está conversando aqui com o Luciano Cunha, que é o coordenador de novos projetos da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Eles fazem essa interface aí para estimular a pesquisa no Brasil de toda essa cadeia produtiva de veículos, né? É um programa aí do governo federal e a Embrapi é que toca isso. A gente está falando do Mover. O Mover é o Mobilidade Verde e Inovação. Ô Luciano, fala na prática, o que já tem de fruto? Me cita uma ou duas empresas aí que você é, fizeram essa conexão, já está desenvolvendo pesquisa, já colocou alguma coisa nova no mercado? Não, legal. Então, eu vou citar aqui uma empresa que é relacionada à área chamada Cilia, que é um caso assim, a gente considera muito exitoso. Eu não sei se você já teve o azar de bater seu carro e precisar aí de acionar a seguradora. Se você fizesse isso há um tempo atrás, a seguradora ia pedir para você ir numa loja, fazer o orçamento do carro, a loja ia ver as peças estragadas, ia fazer o orçamento, depois de 1 ou 2 semanas ia te dar um retorno para marcar para você ir lá. A Cília, junto com a nossa a unidade aqui, o Centro de Inteligência Artificial, que fica em Goiânia, em Goiás, desenvolveu uma tecnologia que permite fazer isso totalmente de forma automática. Então, hoje, o que que as seguradoras fazem? Mandam um link para o próprio dono do carro e explicam para ele como que ele tira a foto do carro, o telefone dele, essa informação vai para a seguradora. Com isso, eles conseguem ver quais as peças precisam de reparo, quais precisam de pintura, quanto custa, e a aprovação que antes levava dias, às vezes semanas, hoje é feita em alguns segundos. E essa empresa, que é uma empresa nascida dentro aqui do estado de Goiás, ela hoje tem uma dominância nesse mercado de orçamentação de seguros e tem tido um sucesso muito grande. E eles próprios comentam que foi o apoio do Mover, o apoio da Embrapi, junto com a Universidade Federal de Goiás, que possibilitou eles rapidamente atingirem esse nível de tecnologia que hoje está implementada no Brasil inteiro e, inclusive, a informação que eu tenho é que eles estão iniciando vendas em mercado externo. Que legal. Você falou para a gente quem pode participar, os critérios para receber esses benefícios. Agora, como é que faz para participar? Uma montadora, um pesquisador, um fabricante, ele entra no site da Embrapi, tem esse projeto lá, ele cadastra, está aberto. Como é que são os detalhes? Então, Jeremias, isso é um aspecto muito, muito interessante De falar, olha, de fluxo de conteúdo. travou um pouquinho, mas o Luciano Cunha, que é o coordenador de novos projetos da Embrapi, está falando aqui com a gente, explicando. A gente está falando online. Agora sim, retomado, pode seguir. Vamos lá. Então, Jeremias, a forma de contratação da Embrapi é uma das grandes novidades que a gente trouxe e é um modelo bastante ágil. Como é que funciona? A gente tem uma rede de unidades que eu já comentei, são 92 unidades, e essas unidades elas Regressiva. têm áreas de Uma competência regressiva. própria. Então, por exemplo, aqui em Goiás a gente tem uma unidade especializada em inteligência artificial. Se a gente for ir para São Paulo, a gente tem o IPT, que é especializado na área de materiais. A gente tem a UFABC. Se a gente for trabalhar com robótica, a gente tem uma unidade especializada. Como que a empresa precisa fazer? Primeiro, é interessante ela, se ela souber o que que ela quer. Ah, eu preciso de alguém na área de robótica. Ela vai lá no nosso site, tem lá a lista de unidades Embrapi, umas questões que ela pode colocar, e ela então descobre uma ou mais unidades que podem atendê-la. Ela vai entrar em contato com essa unidade, ela vai explicar o problema que ela tem ou a inovação que ela pretende desenvolver, e a unidade vai dar para ela um preço e um cronograma. Nesse preço, o que que a unidade vai fazer? Ela vai falar: olha, o projeto custa tanto.
Só que a Embrapi vai pagar uma parte, eu próprio também vou botar uma parte no projeto e vai custar tanto para a empresa. Isso é negociado diretamente entre a empresa e a unidade. Em média, esse processo leva 40 dias entre o primeiro contato e o início do projeto. Então, é um processo bastante desburocratizado e que a gente funciona o ano inteiro. Sempre que a empresa tiver uma demanda, ela pode procurar uma unidade Embrapi ou mais de uma, e ela pode analisar qual é a melhor solução que lhe atende. Que legal. Então, só para ficar bem marcado, as principais áreas de pesquisas apoiadas pela Embrapi seriam mobilidade elétrica, economia circular, materiais verdes e eficiência energética. Se você quiser desmembrar um pouquinho, só para quem entrar em contato com você e já ter mais ou menos aí essa diretriz. Perfeito, Jeremias. A Embrapi, ela hoje atende todas as áreas do conhecimento, tá? Então, isso que você falou são as grandes linhas, mas a gente tem desde adaptação de motor para usar um biocombustível novo, novo material para o carro que seja mais leve ou mais durável, uma tinta que tem alto reparo. A gente hoje tem capacidade de atender qualquer área do conhecimento relacionada ao setor automotivo e que as empresas necessitem, indo desde do software até a parte de hardware, né, de equipamento e materiais. Tanto o desenvolvimento do carro em si, quanto também o processo fabril. A gente também apoia inovação na fábrica, desenvolvimento de robô, desenvolvimento de software, tudo que envolve inovação a gente consegue apoiar. Muito bem. Olha, ô Luciano, a gente tem mais um minutinho só queria que você terminasse então, atualizando a gente, se pequenas e médias empresas podem participar também, se existe algum incentivo específico. Às vezes a pessoa fala, eu sou uma empresa pequena aqui, eu posso participar dos projetos da Embrapi? Então, Jeremias, não só pode, como a gente ama micro e pequena empresa. Ah, que ótimo. É, o nosso modelo padrão, a gente paga um terço do valor do projeto, tá? Quando eu falo de empresas até de médio porte, que significa 90 milhões de faturamento anual para a gente, nós pagamos 50% do valor do projeto. Então, ela já tem um benefício. Mas, se a gente estiver falando de uma empresa micro ou pequena, e que tenha uma atividade com o Sebrae, que é nosso parceiro, o Sebrae consegue aportar a parte que a empresa deveria pagar. Quando a gente junta os benefícios do Mover com essa parceria com o Sebrae, a gente consegue chegar até a 90% de pagamento de dinheiro não reembolsável para o projeto. Bacana, que legal. Olha, muito interessante. Acho que quem nos acompanhou gostou muito porque são incentivos extraordinários. Eu conversei com o Luciano Cunha, ele é coordenador de novos projetos da Embrapi. Entra no site da Embrapi, vai lá, faz uma pesquisa, procura pelo Luciano, porque, olha, vale a pena estimular, até porque fala dessa economia verde que é tão importante. Luciano, obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, Jeremias. A gente que agradece. Olha, você que manda essas sugestões para a gente, continue mandando que a gente vai desmembrando aqui no Código Aberto para você, tá bom? Até a próxima edição.